Fala homem, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal e no vídeo de hoje eu vou falar tudo o que você precisa saber sobre as injeções penianas. Estou falando do Caverjet, Bimix e Trimix. Para quem não me conhece, meu nome é Dr. Eduardo Miranda, eu sou médico dos homens, sou médico urologista e andrologista, especialista em saúde sexual masculina e criador do desafio Máquina de Prazer na Hora H em 21 dias. Então, se você ainda não está inscrito nesse canal, se inscreva agora mesmo, ative as notificações para ficar por dentro de todos os novos vídeos e deixe seu like. Isso é muito importante para fortalecer o meu trabalho e para ajudar que esse vídeo possa alcançar um número cada vez maior de homens. Então vamos lá, falar um pouquinho sobre as injeções penianas, também conhecidas como injeções intracavernosas. Meus amigos, aqui nós não temos nada de novidade. Esse medicamento aqui, ele é clássico. Ele foi o primeiro medicamento, o primeiro tratamento medicamentoso para melhorar a questão de ereção, para tratar a disfunção erétil. Isso vem lá do final da década de 70, né? A primeira publicação é de 1979. E vejam que o Viagra só foi lançado em 1998. Então foram quase 20 anos dominando o mercado dos medicamentos. Antes deles, só tínhamos as próteses penianas e terapia sexual para quem estava com dificuldade no hora H. Eu queria fazer aqui um breve histórico, contar aqui a história de uma figura que foi muito importante nesse desenvolvimento de medicamentos, que é o Dr. Brindley, fisiologista britânico, que em 1983, numa discussão lá num congresso feito nos Estados Unidos, ele estava dando a sua aula, falando sobre a importância de possibilidade de injeções no pênis para melhorar a ereção. E qual foi a surpresa? Que ao final da palestra dele, ele foi lá, subiu no palanque e abaixou as calças, meus amigos. Ele tinha feito uma aplicação de injeção de papaverina com fentolamina direto no pênis e mostrou para todo mundo que quisesse ver lá como que esses medicamentos eram eficazes. Mesmo sem estar com pensamentos eróticos, mesmo com a tensão de estar dando uma aula, uma plateia grande de médicos, ele manteve a ereção durante toda a palestra e no final ainda estava com a rigidez. Então esse evento icônico, ele serviu aí, se espalhou pelo mundo todo e serviu como um dos grandes impulsionadores da popularidade desses medicamentos na época. Hoje em dia, eles ainda são amplamente disponíveis e têm uma eficácia altíssima, cerca de 95% ou até mais, beirando 100% de eficácia, porque eles são medicamentos potentes. Pela facilidade, pela comodidade dos medicamentos, como tadalafila e sildenafila, geralmente esses tratamentos são indicados para homens que têm disfunção erétil mais grave, tanto orgânica quanto psicogênica. Sobretudo para aqueles homens que não têm uma resposta satisfatória aos inibidores, aos medicamentos, ou que mesmo tomam, tem um bom efeito, mas tem efeitos colaterais incapacitantes, como dor de cabeça, obstrução nasal, queimação no estômago, ou simplesmente estão buscando algo mais consistente. Porque os medicamentos orais, eles trabalham através da intensificação das vias nitrégicas, das vias do óxido nítrico, que dependem de um estímulo sexual. Você tem que estar bem estimulado, tanto mentalmente quanto localmente, para que os medicamentos possam fazer efeito. Aqui não. Aqui é um comando direto para que o músculo relaxe e se enche de sangue. Então, nos medicamentos, o sujeito precisa estar estimulado e precisa, manter esse estímulo. Aqui não, aqui mesmo dando uma palestra para centenas de médicos, ou você numa situação altamente estressante, como as falhas recorrentes na hora H, esse medicamento ele vai ter uma boa eficácia. Então, meus amigos, aqui a primeira coisa, isso aqui é uma coisa que precisa ser feito com acompanhamento médico. Você que está usando os medicamentos, não está se dando bem, está buscando algo mais eficiente ou que dure mais, essa seria uma boa opção. E aí, uma vez que você já se convenceu que esse é um bom tratamento para você, e o seu médico, obviamente, está te dando esse apoio, você vai partir para a discussão de qual a melhor apresentação, qual o melhor tipo de medicamento que você vai fazer. Talvez o mais popular aqui no Brasil seja o Caverjet, que é uma aplicação comercial de alprostadil. Então você compra na farmácia convencional, vem num estojinho em que vem um frasco com o alprostadil em pó, você faz uma diluição na hora, vai misturar o líquido com o pó e você vai ter pronta a sua dose para aplicação. Eu particularmente não gosto muito do Caverjet, primeiro porque ele tem uma dificuldade de distribuição, então é muito difícil hoje em dia você encontrar de forma consistente nas farmácias, por questões de Anvisa, com várias questões, de certa forma, problemáticas quanto a esse medicamento. Outro grande problema do Caverjet é que
ele é um pouco mais caro, né? Então cada frasquinho é para uma única dose. Então, se ele tem uma dose fixa que vai usar para todos os pacientes, acaba que você vai ter alguns pacientes que vai ser pouco esse remédio. Então, ele não tem uma potência tão interessante. E segundo, porque ele só é uma droga. E o Alprostadil ele é conhecido que é uma droga que causa dor. Então, se você tem uma indicação de injeção por um problema neurológico, como diabetes ou cirurgia da próstata, muitas vezes a prostaglandina ou alprostadil dentro do seu pênis vai causar uma dor. E isso, como é só uma droga e uma dose alta dessa droga, acaba que pode trazer problemas. Então, hoje em dia, eu dou preferência para os tratamentos combinados. E esses tratamentos combinados, eles podem ser os mais diversos. Podem utilizar duas drogas, que dão o nome de bimix. Quaisquer duas drogas combinadas vai virar um bimix. Quaisquer 3 drogas combinadas vai virar um trimix. Então, essas são as terapias combinadas. E eu acho interessante as terapias combinadas porque você tem uma ação cinética dos medicamentos. Os medicamentos, eles agem através de mecanismos diferentes. Então você vai, digamos assim, trabalhar com menos dose de cada droga e eles vão se somar, né? O que diminui os efeitos colaterais e as complicações. É exatamente aquele cenário em que 1 mais 1 não é 2, 1 mais 1 pode até ser 3. Então, geralmente, os tratamentos combinados vêm em pequenos tambores como esse, tá? Esse aqui é uma apresentação de trimix, em que tem aqui um certo volume que você adquire. Quando você adquire através desse tamborzinho aqui, você vai fazer uma aplicação através de seringas de insulina. Então essa seringa aqui, por exemplo, ela tem 100 unidades. 100 unidades equivale a 1 ml. E aí você, a cada uso, você vai fazer aqui, né? Você vai usar uma seringa que serve tanto para aplicação, tanto para aspiração quanto para aplicação. Vai aspirar aqui a dose que foi recomendada e depois você vai fazer uma aplicação no seu pênis, tá? Então essa é como é feito, tá? A aplicação do bimix ou trimix convencional. Recentemente foi lançada a aplicação em canetas, tá? Em que esse frasquinho, em vez de vir assim, né, num frasco ampola, multi-dose, multi-aplicação, ele vem um carpule que você consegue conectar dentro dessa caneta. E aí essa caneta ela é conectada a uma agulhinha. E aí você consegue aqui fazer o ajuste da dose que você vai fazer, que também já é feito para esse tipo de aplicação, né, em unidades, 20 unidades ou 30 unidades, você coloca aqui. Você vai a cada aplicação trocar a agulha e aí você faz o disparo. Esse disparo ele vai colocar uma corzinha verde aqui na sua caneta e vai exatamente garantir que foi injetado todo o fluido que você sugeriu. Então, na verdade, gente, não faz diferença o método de aplicação, seja caneta, seja diferentes seringas de 100, de 50, de 30, diferentes tamanhos de agulha. Tá? O que vai fazer diferença é a quantidade de droga que é entregada. E isso que muitas vezes é um pouco, digamos, é um entrave para o início da terapia, porque se por um lado o KVGET é uma dose única, que é mais fácil de iniciar, os bimix e trimix da vida precisam que haja uma titulação e um monitoramento inicial. Então existem várias combinações possíveis, combinações fracas, combinações de moderada potência, combinações altamente potentes, e essas combinações de potências podem ser ajustadas com a quantidade de droga que é injetada, pode ser 10, 15, 20 unidades. Então, nesse primeiro cenário, o seu médico tem que classificar a sua doença, ver a sua sensibilidade, muitas vezes começar com um tratamento, um teste em consultório, ou pelo menos com algum tipo de supervisão, para que a gente consiga ajustar a dose necessária para que você tenha uma duração ali não maior que 1h30, não maior que 2 horas, e tenha uma rigidez suficiente. Então a ereção vem, você dura lá o tempo que foi estipulado por esse medicamento, 1, 2 horas, depois começa a ter a queda de forma segura. Porque aqui vai entrar em cena, gente, os principais problemas, as principais complicações desse tratamento, que é exatamente a ereção prolongada. Se você fizer uma dose muito alta de um medicamento muito potente no seu pênis, ele pode gerar o que a gente chama de priapismo. Ele vai gerar um relaxamento fixo da musculatura dentro do seu pênis, vai gerar um hiperfluxo de sangue que vai manter ele duro que nem pedra. E aí você vai ter 1, 2, 3 relações e ele continua duro. Você goza e ele continua duro. Quando passa mais que 4 horas de uma ereção contínua, isso começa a ser prejudicial para o seu pênis. Porque lembre-se, o sangue ele entra através do músculo, através da esponja, que são os corpos cavernosos, e ele fica preso lá dentro. Depois dessas 4 horas, começa a diminuir a quantidade, a concentração de oxigênio, e as células começam a sofrer.
No primeiro momento, pode haver um edema, ficar inchado, mas com o passar do tempo pode haver necrose, as células podem morrer, e isso pode ter um efeito negativo permanente na sua ereção. Então, muito cuidado, as doses devem ser tituladas e monitoradas com ajuste fino para que você tenha uma excelente rigidez, mas por uma duração segura. Outro risco que está relacionado com essas aplicações são os riscos locais relacionados à agulha. Então, muitas vezes, se você aplicar errado, ou seja, você tem que fazer uma aplicação com a agulha de tamanho adequado para que todo o medicamento seja introduzido dentro dos corpos cavernosos. Se por algum motivo você fizer uma aplicação muito superficial, aquilo pode formar um nódulo. E esses nódulos, repetidas vezes ao longo do tempo, podem gerar uma fibrose superficial. Outra questão que pode acontecer é acidentes, né? Então, se você usar uma agulha maior, na hora que você vai injetar a agulha dentro do pênis, essa agulha pode inadvertidamente atingir uma parte da artéria. E o que vai acontecer é formar um hematoma. E esses hematomas são os que vão trazer nódulos permanentes, que muitas vezes podem ser calcificados. Existe esse mito, né, que injeção peniana sempre gera fibrose. Isso não é não vou dizer que é um mito, né? Então isso é uma complicação esperada. Você fazendo aplicações de forma correta, com supervisão médica, acompanhamento, tudo, então as taxas de desenvolvimento de priapismo são baixíssimas, né? E geralmente estão associadas ao começo do tratamento em que está se adaptando, se descobrindo a dose que você precisa. E essa é uma taxa baixíssima, como eu falei, 1% ou menos. E as taxas de complicações fibróticas relacionadas à agulha, elas vão variar também no máximo, digamos assim, nas séries antigas em até 10%. Mas na minha prática, se você acompanhar direitinho e muitas vezes monitorar erros de aplicação e quantidades corretas, esse número não chega a 3, 4%. E muitas vezes, ao se indicar, ao se perceber que está se formando alguma placa, algum nódulo, você pode suspender diretamente o tratamento sem maiores repercussões e problemas no seu acompanhamento. Só agora falando um pouquinho das drogas, especificamente, eu falei do Alprostadil, que é o Caverjet, e as drogas de Bimix e Trimix geralmente entram uma combinação de papaverina, que é um vasodilatador direto do seu músculo, fentolamina, que é um bloqueador da adrenalina, e o Alprostadil, que ele vai mexer, é uma prostaglandina que vai mexer em vias que não são as vias do óxido nítrico, mas são vias similares, são vias do AMP cíclico, tá? Da adenilato ciclase. Então veja, quando você combina o Trimix tradicional, que é papaverina, que vai ter uma dilatação direta, a fentolamina, que bloqueia a adrenalina, e o Alprostadil, que tem uma ação direta na adenilato ciclase, então você vai ter uma indicação super, super potente. Só alguns cuidados com essas drogas é que o Alprostadil, ele é uma droga, como eu falei, que pode gerar dor. Então, mesmo no Trimix com o Alprostadil, em quem tem uma dose mais baixa, que tem uma dose mais baixa de prostaglandina, alguns homens ainda assim podem ter dor. Então, se você está usando o Trimix e tem dor, gente, é uma dor diferente daquela agulhada, porque essa agulhada aqui, gente, é uma agulha finíssima, praticamente indolor. A maior parte dos homens se surpreendem como que essa agulha não gera dor nenhuma. Não dói. Quando você faz uma aplicação correta, não dói. Inclusive, se doer na aplicação, geralmente é porque você está utilizando a técnica inadequada. Se você quiser que eu grave um vídeo aqui falando sobre as técnicas de aplicação, como que aplica, fazendo autoaplicação de injeção intracavernosa, comente aqui, me peça aqui que muito em breve eu vou gravar para você também um vídeo sobre isso. Então, se está doendo, e é uma dor não da agulha, mas uma dor difusa, isso está relacionado ao Alprostadil. Então, para você diminuir essa questão, é só você, na sua próxima combinação que você for oferecer ao paciente, ou você que é paciente que vai tomar essa injeção, você fala com o seu médico para fazer um Bimix sem um Alprostadil. Ao retirar o Alprostadil, praticamente essa dor desaparece. Outra característica do Alprostadil, gente, é que ela é uma droga termossensível. Então esses medicamentos que têm Alprostadil e que permitem múltiplos usos, eles devem ser conservados em geladeira, pois ao aquecer por muito tempo essa substância, vai perdendo o efeito do Alprostadil e isso pode diminuir a eficácia do seu remédio. Então, lembrando, né, então o Trimix é uma droga mais
potente, vai depender das combinações que você está utilizando, vai tornar um trimix mais ou menos potente. Inclusive existe o quadrimix, que é quando além dessas 3 drogas você adiciona ainda a atropina, que é outro medicamento que em combinação vai deixar um efeito ainda mais forte de vasodilatação. Mas isso é reservado apenas para os casos mais graves, disfunções mais complexas, homens que já têm fuga venosa, alterações vasculares, enfim. A maioria vai estar muito bem com o trimix. Se o sujeito tiver dor com o trimix, ou se o trimix for uma droga muito potente, você vai acabar indo para o bimix. Se for por dor, você vai fazer um bimix sem a prostaglandina, apenas com papaverina e fentolamina. Se por outro lado, você está querendo uma droga mais fraca, apenas não tem dor, você pode fazer um bimix só de alprostadil e fentolamina sem a papaverina. Então a papaverina também é uma droga que requer um certo cuidado, porque ela é uma droga muito potente, mas certamente a maior preocupação que se tem com ela é porque ela tem um pH ácido. Então se você ficar aplicando errado a papaverina, essa acidez desse medicamento pode ajudar e favorecer o desenvolvimento de nódulos e, eventualmente, o desenvolvimento de fibrose, dessas placas, desses nódulos palpáveis e permanentes no seu pênis. Então, o que eu diria aqui, gente, que essa questão de que as injeções vão causar fibrose, isso é previsto, né, dentro das complicações, mas está muito mais relacionado a uma má qualidade de acompanhamento, homem que aplica doses erradas, aplica no local errado, está tendo acidentes de punção repetidas vezes, não vai no médico para contornar, ajustar a técnica e ajustar, inclusive, os medicamentos, substâncias que estão sendo injetadas, tá? Então, muito cuidado com isso aí, né? E é claro, você não deve evitar esse tratamento. Então, muitos homens têm um preconceito, né? Só de você falar na mesma frase, injeção e pênis, a maior parte dos homens se tremem com medo, parece uma coisa muito bizarra, mas como eu falei para vocês, é uma injeção tranquila, uma agulha bem fininha e os resultados são satisfatórios, são extremamente consistentes, eu diria que até mais consistentes para quem toma, mais consistentes do que os inibidores, que os comprimidos orais, e são uma excelente opção para quem está tomando os inibidores, está tomando os comprimidos e não está satisfeito. Em relação também, a última coisa que eu queria falar nesse vídeo aqui é os cuidados que você tem que ter com a ereção prolongada. Então, obviamente, o seu médico ele vai ajustar isso aí com as doses, uma dose maior, uma dose menor, para que você tenha uma boa ereção e depois ela caia. Mas como eu falei, algumas pessoas no começo do tratamento vai ter uma resposta bem acima do esperado que pode gerar preocupações. Mas caso isso aconteça, não tem maiores perigos, porque a gente tem os antídotos. Do mesmo jeito que tem medicamento que você aplica para gerar uma vasodilatação, existem medicamentos que você aplica dentro do pênis para gerar uma contração, são vasoconstrictores, que tem um efeito similar à adrenalina. Essa ampolinha aqui é de etilefrina, que é uma das drogas mais utilizadas para gerar uma reversão imediata da sua ereção. Então, se o médico, nas primeiras aplicações, viu que a dose foi alta, ele, fiz um pouco a mais, eu fiz uma potência um pouco mais forte. Então, ele vai lá, quebra essa ampolinha, vai aspirar na mesma seringa, quantidades que ele achar interessante, e vai aplicar no pênis. Ao aplicar esse medicamento, há uma detumescência imediata. Muitas vezes em pacientes selecionados e que não tenham fatores de risco cardiovasculares, você pode inclusive prescrever para o paciente uma autoaplicação de etilefrina como uma forma de prevenção de um plano de priapismo. Muitas vezes o sujeito mora no interior, tem uma dificuldade de acesso aos médicos e uma vez que ele tem uma ereção prolongada nas primeiras aplicações, você pode eventualmente fazer uma autoaplicação de etilefrina. Já existem várias publicações mostrando que esse é um efeito seguro e altamente efetivo em fazer uma detumescência. E é claro que isso é uma coisa que você não vai usar para sempre, né? O ideal é que você ajuste a duração com a dose. Se toda vez que você aplica um medicamento para gerar uma ereção, você vai ter que aplicar um de detumescência, alguma coisa está errada. Você está fazendo uma dose alta demais, ou uma dose alta demais, ou uma potência alta demais. E eu falei em relação às questões cardiovasculares, porque esses medicamentos que dão uma vasoconstrição no pênis, eles podem também contrair os seus vasos sanguíneos e gerar um aumento da pressão arterial. Então, por isso que o ideal é que você faça essas injeções sempre sob supervisão médica. Meus amigos, estamos aqui um breve achado sobre as injeções penianas. Existe ainda muito preconceito, mas saibam que é uma estratégia de tratamento altamente eficaz e que está no mercado há mais de 40 anos, fazendo a alegria dos homens que estão aí sofrendo desnecessariamente. Só que o melhor de tudo isso é você não precisar disso.
O melhor cenário seria você ser potente, capaz de ter uma excelente ereção, sem precisar de medicamentos. E para isso eu queria fazer um lembrete da minha metodologia, do meu desafio Máquina de Prazer na Hora H em 21 dias, que é o meu treinamento online, para você ficar mais duro e por mais tempo, controlando a relação, tendo domínio da situação na hora H, deixando a sua mulher viciada em você. Então, se você quiser saber mais sobre as próximas turmas do meu desafio, é só você clicar no link que está aqui fixado no primeiro comentário para ter acesso a todas as informações. Combinado? Estou te esperando lá, hein? Um grande abraço.